César Cidade Dias. E aí, pessoal? E a Conmebol, finalmente, o Grenal lá do início de março, agora ele tem punição. Lembram da briga, da confusão e de tudo mais que aconteceu naquele jogo, naquela loucura daquele Grenal, o Grenal do coronavírus, o Grenal que todos pensavam que deveria ter sido suspenso ou ao menos sem a participação do torcedor, pois esse Grenal teve finalmente a punição aos jogadores. E é sobre isso que nós vamos falar aqui também, já projetar aqui o posicionamento do Grêmio e como que o Grêmio vai se portar para os jogos restantes dessa primeira fase da Copa Libertadores da América. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixe de seguir o canal. Vamos lá? Vamos lá, anotei, tá? Tudo tá coladinho aqui porque é preciso uma colinha para a gente poder fazer aí a nossa avaliação com relação a o que a gente viu, como foi projetado pela Conmebol, que demorou tanto tempo, né? Nós estamos falando mais de 60 dias, muito tempo para passar essa punição aí. O Grenal foi lá ainda na primeira quinzena de março. Vamos a eles. Paulo Miranda, que foi talvez o principal protagonista do lado tricolor da confusão. 4 jogos e $3 mil de punição. Paulo Miranda, em razão disso, está fora da primeira fase da Copa Libertadores da América. É importante dizer isso. A primeira fase toda, o Grêmio tem jogos importantes. Lembrando que Paulo Miranda é reserva. Titulares são Jeromel e Kahneman, mas Paulo Miranda está fora da primeira fase. Luciano, também reserva do Grêmio, 3 jogos e $3 mil de punição. 3 jogos e $3 mil de punição. Ou seja, Luciano também, é preciso dizer, está fora de grande parte. Lembrando que o titular da posição é Diego Souza, mas Luciano está fora. E aí os problemas. Caio Henrique, então titular, e PP, que deve ser o titular do Grêmio, pegaram um jogo, tem mais um de suspensão, ou seja, eles não jogam o Grenal. Nós vamos projetar isso. Um jogo cada um e $1.500 de punição. No Internacional, só para a gente deixar aqui, o Cuesta e o Prachedes pegaram um jogo, também estão fora do Grenal, sobretudo o Cuesta, que é titular. O Edenilson pegou 3 jogos e o Moisés, que é lateral esquerdo, pegou 4 jogos. Ou seja, o Inter perde 3 titulares para o Grenal de volta. Já o Grêmio perde Caio Henrique e, em tese, PP, que não era titular, mas que nós sabemos que com a possível venda de Everton, seria ele o principal jogador desse momento. O que nós podemos projetar rapidamente sobre essa questão? A questão básica é que o Grêmio não ficou desgostoso com a decisão. O Grêmio, que critica muito o posicionamento da Conmebol, esperava até uma punição maior, sobretudo para jogadores como PP e Caio Henrique. Mas não foi o que aconteceu. A punição ela é muito parecida com o Internacional, quase espelhada com o Internacional, mas o fato do Grêmio ter jogadores, o Inter tem 3 titulares envolvidos na punição, o Grêmio tem 1, talvez 2 envolvidos na punição, não dá para se dizer aqui que a Conmebol cometeu algum tipo de injustiça, acho que não. Montou em cima disso uma punição muito parecida entre Grêmio Internacional, e o que a gente pode dizer é que o Grêmio não tem mesmo, de fato, o que reclamar. O que a gente pode projetar em cima disso? A gente projeta o Grêmio já com o Cortez, no lugar do Caio Henrique por 2 jogos, e no lugar de PP, bom, naturalmente pode, como o Bagé, por exemplo, nos donos da bola dessa semana, disse, joga o Caio Henrique para lá, joga com Michael e Lucas Silva, e passa o Alisson para ser o homem. Tudo isso considerando uma possível venda de Everton nesse processo, nesse período, nessa janela. Se não tiver a venda do Everton, bom, aí joga o Everton, o PP simplesmente ficaria no banco de reserva, porque ele tem sido reserva, o que eu acho um absurdo, mas ele tem sido reserva, e aí a gente desconsidera isso. Então, essa é a realidade do momento. Eu não fiquei nada incomodado com essa punição aqui. Lembrando que foi uma vergonha o que aconteceu no Grenal, com 8 jogadores sendo punidos, o que não é bom para o nosso clássico,
mas é o que foi dentro da realidade. Esse é um conteúdo importante, sai de noite, mas é isso aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, rapidamente para falar dessas punições. Um abraço e até a próxima.